Olá! Nessa análise, a gente vai mergulhar num tema bem atual. Como essa avalanche de conteúdo pesado que circula na internet, tipo o que vimos no caso Epstein, acaba gerando efeitos que vão muito além da tela. A ideia aqui é entender como grandes escândalos, em vez de só informar, podem se transformar em verdadeiras ferramentas de controle social. Vamos começar com uma pergunta que talvez muita gente já tenha se feito. Por que, depois de acompanhar um escândalo enorme, a sensação que fica não é de força para mudar as coisas, mas sim um esgotamento profundo? A gente se depara com absurdos e, em vez de indignação produtiva, o que sobra é cansaço. Para a gente entender de onde vem essa exaustão, o primeiro passo é olhar para o motor por trás de tudo isso, o algoritmo das redes sociais. É ele que, no fundo, decide o que a gente vai ver, quando e quantas vezes. E a lógica do algoritmo é, na verdade, bem simples, mas com poder imenso. Ele não sabe diferenciar o que é eticamente importante do que só causa um impacto emocional forte. Para ele, o que vale é o engajamento. E vamos ser sinceros, o choque sempre gera mais clique do que uma reflexão mais calma, né? O caso Epstein é um exemplo perfeito disso. A gente está falando de um assunto seríssimo que pede justiça, investigação, mas que acaba sendo fatiado e entregue em pedaços repetidamente. Com isso, o foco muda. Sai da busca por justiça e vai para o espetáculo do horror, que a gente consome todo dia no feed. Tá, mas e daí? Qual é o efeito real dessa exposição constante a conteúdos tão pesados? Bom, o impacto na nossa mente é progressivo e, olha, ele é bem profundo. O primeiro estágio que a gente pode observar é o da dessensibilização. Sabe, aquilo que no começo causava um choque, uma repulsa, de tanto ver, vai perdendo o efeito. O nosso cérebro, até como uma forma de proteção, começa a se acostumar e a resposta emocional vai diminuindo. E isso nos leva direto para a fadiga moral. É quando a nossa capacidade de se indignar simplesmente se esgota. É aquela sensação de, nada mais me surpreende. E o perigo disso é que, junto com a surpresa, vai embora também a energia para reagir. E o ponto final dessa jornada é algo que a psicologia chama de desamparo aprendido. O nome já diz tudo, né? Depois de sermos bombardeados por tantos problemas que parecem gigantes, sem solução, a gente começa a internalizar a crença de que não adianta fazer nada, de que agir é inútil. E essa ideia se conecta perfeitamente com o que pensadoras como Hannah Arendt já analisavam. A apatia política não é algo que simplesmente acontece. Ela não é uma falta de interesse natural. Ela é um estado que é produzido, construído por essa percepção de que agir não muda nada. Agora vamos um passo além e entender como essa apatia, que parece individual, se torna na verdade uma peça que funciona muito bem dentro de uma estrutura maior de controle social. Ela não é só um efeito colateral, ela pode ter um propósito. Isso não é de hoje. Filósofos como Hobbes e Foucault já sacaram essa dinâmica. Eles mostraram que um clima de medo e desconfiança, alimentado o tempo todo por narrativas de um mundo terrível, faz com que as pessoas aceitem mais facilmente o controle. Se todo mundo é visto como uma ameaça, um poder central forte parece a única solução. O resultado disso tudo não é um pensamento mais crítico, é o contrário, é o cinismo moral. E o cinismo é corrosivo, ele destrói a base de qualquer ação coletiva, a solidariedade vira bobagem, projetos em comum viram coisa de gente ingênua ou manipuladora. E claro, essa fragmentação é muito útil para a manutenção do controle social. Veja bem, não precisa ser uma teoria da conspiração, é simplesmente uma consequência do sistema. Uma população que está desunida, desconfiada e cínica tem muito menos capacidade de se organizar para desafiar as estruturas de poder. Isso tudo nos traz para uma distinção que é fundamental. Uma coisa é a gente conhecer um problema para combatê-lo. Outra, bem diferente, é a gente apenas consumir esse problema como se fosse um espetáculo. A diferença é bem clara, né? De um lado, denunciar o mal busca um propósito, busca a justiça, busca a mudança. E para isso precisa de contexto, de explicação. Do outro lado, explorar o mal só quer um impacto emocional, quer cliques. E para isso, a fragmentação e a repetição sem fim são perfeitas. E aqui mora o grande perigo. Quando o espetáculo do horror ganha, quando a exploração prevalece, a percepção muda. O mal deixa de ser visto como uma exceção, algo a ser combatido, e passa a ser encarado como a regra do jogo. A própria ideia de que as coisas podem ser diferentes começa a parecer ingênua. Então, para fechar, a pergunta que fica é essa. Todo esse horror que a gente vê, ele está servindo para transformar a realidade ou para nos paralisar?
A informação está sendo apresentada como um problema a ser entendido e resolvido ou como um espetáculo que, no fim das contas, só gera submissão? A forma como a gente se engaja com tudo isso talvez seja a chave da resposta.